A cabine estava em completa confusão. As pessoas gritavam, choravam e se lamentavam. Eu era o estranho no ninho. Meu rosto era uma máscara vazia de indiferença. Mas ninguém reparou nas minhas mãos, escondidas ao lado do corpo, segurando minhas calças com tanta força que a pele dos meus dedos brancos e ossudos estava descascando. Alguns escreviam bilhetes de despedida. Outros digitavam freneticamente em seus telefones. Foi quando me lembrei e rapidamente puxei meu telefone. Meu chefe, um sovina que precisava sempre me encontrar, tinha me dado um telefone via satélite. Minha respiração ficou ofegante. Mas quando pensei nos meus 25 anos de vida, não havia nada e nem ninguém que eu fosse realmente sentir falta. Nenhuma família, nenhum amigo, apenas trabalho interminável. Um sorriso lento se espalhou pelo meu rosto. Encontrei a conversa com meu chefe. Quando eu estava prestes a digitar, o avião sacudiu violentamente. Se não fosse pelo cinto de segurança, eu teria sido arremessado da minha poltrona. Bagagens voavam pelo ar, uma batendo em mim. Uma dor aguda percorreu meu corpo e senti uma umidade quente no meu rosto. Toquei e minha mão saiu coberta de sangue. Até El, senhor calmo e controlado, agora estava apavorado. Lágrimas começaram a escorrer silenciosamente pelo meu rosto, enquanto todos os outros escreviam seu testamento e última vontade. Eu, um órfão, resolvi pregar uma pequena peça no meu chefe. Apertei o telefone satélite que o meu chefe me obrigou a ter sempre comigo e continuei digitando minha mensagem. Com uma nova sensação de urgência. Ei, chefe, resumindo a história. Estou apaixonado por você. O sangue nas minhas mãos borrou a tela. E o sangue no meu rosto pingava nos meus olhos, turvando minha visão. Limpei a pressa e continuei digitando. Tipo, realmente, perdidamente apaixonado por você. Eu estava comovido com minha própria brincadeira. Minhas lágrimas silenciosas se transformaram em soluços, e logo eu estava chorando igual a todo mundo. Felipe era um chefe terrível. Claro, ele era sério, meticuloso, brilhante, um gênio, bonito e completamente neurótico por limpeza, mas também era incrivelmente generoso. Como assistente dele, eu já ganhava um salário de 6 dígitos. Mas eu estava cansado. Tão cansado. Eu estava de plantão 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não tinha vida pessoal, nenhum amigo que valesse a pena mencionar. Enquanto chorava pela minha vida, o avião inclinou ainda mais violentamente. Uma comissária de bordo foi arremessada com força na minha direção exatamente quando eu apertei enviar em adeus. Chefe, o telefone caiu da minha mão. Eu agarrei a comissária, segurando-a firme, para que ela não se machucasse mais. Tinha certeza de que ia morrer, mas o piloto conseguiu nos tirar dessa. Quando o avião finalmente tocou o chão, eu ainda estava com os dentes cerrados, os olhos apertados, me agarrando com todas as forças, a comissária desmaiada em meus braços. Acho que segurar alguém fez a ideia de morrer parecer um pouco menos solitária. Uma onda de gritos e aplausos tomou conta da cabine. Quando abri os olhos e olhei pela janela, a noite escura estava iluminada por luzes. O avião estava cercado por caminhões de bombeiros, ambulâncias e viaturas da polícia. Meu corpo inteiro doía. Levou cerca de meia hora até que alguém chegasse até mim. Primeiro, os paramédicos levaram a comissária de bordo e fiquei aliviado ao ver que colocaram um colar cervical nela. Pelo menos ela não estava morta. Quando alguém veio me ajudar, descobri que ainda conseguia ficar de pé. Não sentia nenhum osso quebrado. Depois de sair do avião, fui cercado por pessoas. Um funcionário me guiou em direção a uma ambulância. De repente, como se fosse telepatia, avistei uma figura ao longe, cercada por um grupo de seguranças de preto. Era meu chefe, meu próprio Scrooge pessoal, Felipe, olhando freneticamente ao redor. No momento em que nossos olhos se encontraram, todo o resto pareceu desaparecer. Mesmo de tão longe, eu conseguia ver claramente a expressão em seu rosto, e fiquei chocado com seu estado. Seus olhos estavam injetados. O homem que nunca era visto sem um terno impecável de 3 peças estava de pijama. Ele nem estava usando chinelos. Seus pés pálidos e ossudos estavam bem no asfalto empoeirado do aeroporto. A visão fez meu olho tremer. Meu chefe era um misofóbico assumido. Como ele conseguia estar descalço daquele jeito? Deve estar tão desconfortável. No instante em que me viu, seus olhos mortos e injetados pareceram ganhar vida novamente. Felipe correu em minha direção como um possesso. Um enxame de seguranças atrás dele. Mas a cena estava tão caótica que poucos notaram. Quando ele me pusou para seus braços, meu coração, antes calmo, batia tão forte que achei que fosse explodir. Eu não tinha morrido no avião, mas senti que teria um ataque cardíaco ali mesmo. E então, no abraço frio do meu chefe, desmaiei. Quando acordei de novo, estava cercado de branco e um soro estava ligado à minha mão. Uma enfermeira viu que eu estava acordado e imediatamente foi chamar o médico. Minha cabeça estava enfaixada como uma múmia. Depois de uma série de exames, minha memória começou a voltar. Pats,
eu confessei para o meu chefe. E então ele correu para me encontrar sem sapatos e me abraçou. Será que ele realmente gosta de mim? Isso não parecia certo. Se você gosta de alguém, não daria menos trabalho, tratamento especial e bônus maiores? Exatamente quando estava pensando nisso, a porta se abriu de repente. Falando no diabo, Felipe entrou, seguido por um médico. Ele ficou ao lado com uma expressão severa no rosto, enquanto o médico me examinava. Eu me senti um pouco desconfortável e não conseguia olhar para ele. O médico terminou o exame e disse que não havia problemas graves, apenas múltiplas contusões nos tecidos moles e uma cabeça inchada com 7 pontos que precisavam ser monitorados. Eu assenti, me sentindo frágil como uma boneca de porcelana. Assim que a equipe médica saiu, Felipe não disse nada, apenas ficou me encarando com uma expressão complicada. Seu olhar me deixava inquieto e eu não conseguia relaxar. Chefe, isso conta como acidente de trabalho? Não, ele disse. Com a voz fria e distante, meu espírito se abateu. Uma onda de mágoa e amargura me atingiu. Tudo bem, eu tenho seguro de qualquer jeito. Aliás, chefe, aquela mensagem que te mandei antes foi uma piada. A expressão de Felipe finalmente mudou. Ele olhou para mim friamente. Uma piada. Sim, uma piada. Todo o mundo estava escrevendo mensagens de adeus para os seus amados e familiares. Mas eu não tinha ninguém para quem mandar mensagem. Haha. Minhas 2 risadas secas fizeram seu rosto escurecer completamente. Você perdeu o bônus deste mês. O quê? Eu não podia acreditar. A mágoa e a amargura desapareceram, substituídas por pura indignação. Seu pândaro. Eu estava em uma viagem de negócios para o senhor, tentando fechar um projeto. Não só isso não é acidente de trabalho, como o senhor ainda vai cortar meu bônus. Felipe, eu nunca pensei que você pudesse ser tão insensível. Mesmo se eu fosse apenas um colega comum, você deveria demonstrar alguma preocupação. Eu sou um paciente, não seu inimigo jurado. Eu gritei, querendo xingá-lo, mas olhando para seu rosto ridiculamente bonito, não consegui usar nenhum palavrão de verdade. Droga, eu vou pedir demissão. Já chega. Bati na borda da cama por frustração. Você não pode. Você assinou um contrato de 10 anos. A injustiça de tudo isso. A turbulência emocional me fez sentir tonto e caí de volta na cama. Felipe, que tinha sido tão severo instantes antes, se apressou em pânico, segurando meus ombros e me puxando para seus braços. Minha cabeça latejava. Minha visão escureceu e comecei a suar frio. As mãos de Felipe tremiam enquanto me segurava. De repente, me lembrei do abraço no aeroporto e da visão de seus pés pálidos e bonitos. Felipe, por que você não estava usando sapatos naquela hora? Perguntei a questão que vinha me incomodando. Os lábios de Felipe se apertaram em uma linha fina. Ele parecia estar lutando consigo mesmo antes que sua voz grave soasse perto do meu ouvido. Quando você disse que gostava de mim, foi mentira. Hesitei então, sem pensar mais nenhuma vez, disse claro que era. Eu o ouvi expirar ao meu lado, como se um grande peso tivesse sido tirado. Meu coração doeu de amargura. Claro, ele estava com medo de que eu realmente gostasse dele. Ele não sabia que, na verdade, eu realmente gostava dele. Eu apenas ficava me lavando cerebralmente para pensar que não gostava. Ele não sabia que no avião eu usei uma piada para lhe contar a verdade. Pensei que, quer ele acreditasse ou não, pelo menos eu tinha dito e não teria arrependimentos. Mas nunca esperava por esse resultado. Meu amor secreto estava fadado ao fracasso desde o início. Felipe me deitou suavemente de volta na cama. Fechei os olhos, querendo escapar da atmosfera estranha. Pouco tempo depois, Felipe foi embora. Ele providenciou uma cuidadora para mim e eu fiquei em um quarto privativo de luxo, muito confortável. Uma licença médica oficial remunerada. Eu estava determinado a descansar por mais alguns dias. Durante minha estadia no hospital, Felipe não me visitou nenhuma vez. A cuidadora me trouxe um telefone novo. Eu entrei novamente no sistema de mensagens interno da nossa empresa, rolando mensagens antigas. Vi todos comentando sobre o acidente quase fatal do voo 117. Todos estavam elogiando o piloto heróico por suas ações calmas e decisivas que salvaram a todos. Então, nas mensagens dos últimos dias, todos no chat de grupo privado estavam fofocando sobre Felipe, trazendo sua nova namorada para inspecionar a empresa. Meus olhos se arregalaram. Segurei o telefone com as 2 mãos, olhando fixamente para a tela. Havia até uma foto que alguém chamada Carol tinha tirado escondida por trás. Felipe, em um terno azul escuro, estava virado de lado, conversando com uma mulher bonita e de aparência gentil. Desse ângulo, eu podia ver a ternura e sua expressão, um olhar que eu nunca tinha visto antes. Sente como se não pudesse respirar. Minha cabeça de repente começou a latejar com uma dor insana. Agarrei minha cabeça, me contorcendo na cama. A cuidadora me viu e correu para chamar um médico. Num instante,
Eu estava de volta ao avião. Eu estava cercado por pessoas chorando, incapaz de distinguir o que era real do que não era. Sente como se tudo isso tivesse sido um sonho. Balancei a cabeça desesperadamente, mas meu redor não mudou. Os gritos agudos, as bagagens caindo por toda parte, a névoa vermelha diante dos meus olhos. Toquei minha cabeça e minha mão voltou molhada com sangue quente. Fiquei apavorado. Eu ainda estava no avião. Não tinha pousado em segurança. Tudo tinha sido uma alucinação pré-morte. Não havia Felipe correndo em minha direção, nem quarto de hospital branco e estéril, nem aquela conversa estranha entre nós. Tremi de medo, agarrando minha cabeça e gritando: Não, eu não quero morrer. Eu não quero. Se eu não tivesse recebido aquele pouquinho de calor, eu não teria tanto medo da morte. Enquanto o avião mergulhava em direção ao chão, um mar de fogo me engoliu por completo. Quando acordei, ouvi vagamente uma conversa entre o médico e Felipe. Uma condição psiquiátrica. Sim, e não parece ser apenas pelo incidente do avião. Ele provavelmente tem isso há muito tempo e um gatilho recente causou uma recaída. Seus pais se foram e o resto da família faleceu. Ele não teve uma vida fácil. Você disse que mantê-lo ocupado o ajudaria a esquecer a dor. É minha culpa. Me foquei em dar trabalho para ele e acabei ignorando a saúde mental dele. Meus pensamentos giravam em uma névoa. Como Felipe sabia de tudo isso? Quando estava totalmente acordado, o médico já havia ido embora. Felipe sentou-se calmamente ao meu lado, me observando encarar o teto. Você está acordado? Felipe, você é real? Eu não tinha certeza. Tudo antes de eu desmaiar parecia real demais. O mar de fogo, o som do meu cabelo queimando, ainda parecia sibilar nos meus ouvidos. Felipe usava sua expressão habitual de impassibilidade. Era raro ver qualquer outra emoção em seu rosto, mas suas ações me confundiram. Ele pegou minhas duas mãos e as guiou até seu rosto. Sua pele era macia, seu nariz proeminente. Quando percebi o que estava acontecendo, já estava tocando seu rosto há algum tempo. Puxei minhas mãos rapidamente, meu rosto queimando. Meu corpo inteiro se sentiu estranho. Eu sou real, não precisa ter medo. A voz de Felipe era tão gentil que me fez pensar que ele realmente se importava comigo. Não se preocupe com o trabalho. O médico disse que você pode ter alta. Você não tem ninguém em casa para cuidar de você. Então que tal você vir morar comigo por um tempo? Eu tenho uma governanta. Meus olhos se arregalaram de choque. Ele tossiu 2 vezes. Afinal, você é meu assistente mais competente. A pequena ondulação de esperança no meu coração se acalmou. Naquele momento, o telefone de Felipe tocou. Olhei de relance e vi o nome Sofia. Felipe atendeu a chamada, sua voz cheia de uma ternura que eu nunca tinha ouvido antes. Lembrei da foto que Carol havia enviado. Então é assim que é. Ri de mim mesmo. Mesmo assim, fui para casa com Felipe porque estava com medo. Medo de reviver aquele dia do mar de fogo, do desespero da morte. A casa de Felipe era um apartamento luxuoso e espaçoso no centro da cidade, com mais de 370 metros quadrados. Havia muitos quartos. Uma governanta vinha diariamente para limpar e fazer o jantar. Mas ela ia embora depois, então na maior parte do tempo ficávamos só nós dois. Ele não me deixava ir trabalhar, dizendo que estava me dando 2 semanas de folga e que Lia me cobriria. Minha ansiedade dificultava comer. Só me acalmei, depois que ele me garantiu repetidas vezes que não estava me demitido, apenas me fazendo descansar. Sinceramente, eu estava bem, mas minhas emoções estavam numa montanha-russa ultimamente. Feliz um momento, triste no outro. Essa mistura constante me deixou com insônia severa. Como não queria que Felipe se preocupasse, eu ia para a cama cedo todos os dias e ficava ali parado, perfeitamente imóvel, com os olhos fechados. Algumas vezes Felipe entrava para ver como eu estava e eu fingia roncar baixinho até que ele saísse, tranquilizado. Mas, à medida que eu emagrecia a cada dia, Felipe começou a se preocupar de qualquer jeito. Alexandre, você deveria sair para uma caminhada ou talvez tirar umas férias por alguns dias. Que tal ir até a praia? Não, tudo bem, chefe. Estou bem. Os pontos saem depois de amanhã. Me sinto muito melhor. Posso voltar ao trabalho. Não, você vai tirar mais 2 semanas de folga. Chefe, tem certeza de que não está tentando me demitir ou está acontecendo alguma coisa na empresa? Eu parei no meio da frase. Tinha visto as fotos de Felipe e aquela mulher no chat da empresa mais de uma vez. Eles ficavam muito bem juntos. O chat de grupo até ficava shippando eles como um casal. Um sentimento amargo azedou no meu estômago. Muitas vezes acordava com um sobressalto no meio da noite. Continuava sonhando com um acidente de avião, com Felipe correndo para me abraçar, até com Felipe organizando meu funeral e Felipe se casando. Toda vez que acordava, sentia uma forte sensação de cansaço do mundo. Talvez eu realmente tivesse uma doença mental.
Lembrei da primeira vez que vi Felipe. Foi na 7ª série. Meus pais tinham falecido e eu morava com meu avô. Não tínhamos dinheiro e muitas vezes passávamos fome. Minha professora organizou uma vaquinha para mim. O adolescente orgulhoso em mim se sentiu envergonhado. Mas então pensei em como esse dinheiro salvaria meu avô de ter que catar lixo por muito tempo, e aceitei. As doações eram apenas da nossa turma. Quando minha professora me deu a lista de nomes, vi um que não conhecia. Felipe, 2000. Foi o maior valor. A professora disse que ele era o melhor aluno da nona série e insistiu em doar quando viu o aviso na secretaria. Você deveria agradecê-lo quando tiver tempo, ou escrever um bilhete de agradecimento. Eu me curvei para minha professora. O total foi 3.158. Era o suficiente para manter eu e meu avô bem alimentados por vários meses. Mas nunca escrevi um bilhete de agradecimento para Felipe, nem procurei por ele. Apenas o observei de longe. Um menino cheio de sol, o cabelo úmido de suor, correndo graciosamente no campo de esportes, sua figura bonita arrancando gritos da multidão. Aquela força de vida vibrante e confiante tocou uma corda no meu coração. Pela primeira vez, entendi o significado da palavra gostar. E a partir daquele momento, soube que era diferente de todo mundo. Não ousei me aproximar dele. Foi uma palpitação covarde da minha juventude. Então eu era calouro no ensino médio, e o vi novamente, agora no último ano. A aparência de menino havia desaparecido, substituída pela maturidade. Mas aquele susto repentino no meu coração, aquela batida frenética, me assustou. O adolescente frio e nobre olhou na minha direção. Não consegui desviar o olhar. Ele pareceu fazer uma pausa por um momento. Então, sob meu olhar inabalável, um leve sorriso tocou seus lábios antes que ele se virasse e fosse embora. Soltei um suspiro, meu corpo inteiro tremendo incontrolavelmente, apavorado que meu pequeno segredo tivesse sido descoberto. Depois veio a morte do meu avô. Meu mundo desabou. Eu não tinha mais ninguém. Não teria dinheiro para o próximo semestre, muito menos para comida. Reuni toda a minha coragem e pensei por 3 dias antes de ousar pedir ajuda ao meu professor do ensino médio. Mas meu professor barrigudo disse que não havia nada que ele pudesse fazer. Acontece que nem todos os professores amam seus alunos. Eu abandonei a escola. Antes de sair, fiz a coisa mais corajosa da minha vida. Escrevi uma carta de confissão para Felipe no papel mais caro que tinha, que não era muito, selei em um envelope que colei com minhas próprias mãos. No último dia do meu primeiro ano do ensino médio, reuni coragem e pedi a uma garota mais velha da turma do Felipe que a entregasse para mim. A partir daí, nossos caminhos se separaram. Meu amor secreto terminou ali e o Felipe basicamente me forçou a sair de casa para apanhar ar. Então decidi ir num cafezinho silencioso, que sempre gostei de ir, mas nunca pensei que no caminho iria esbarrar em um velho colega de classe. Muito menos no Benício, meu excelente presidente de turma do ensino médio. Ele me deu um abraço caloroso, quando me viu, tagarelando animadamente sobre os bons e velhos tempos. Ele não mencionou minha pobreza nem minhas dificuldades, apenas a alegria pura de rever um amigo há muito perdido. Que coincidência encontrar você agora. Alexandre, vamos ter uma reunião de ex-alunos amanhã. Você deveria vir. Recusei sem pensar 2 vezes. Eu realmente não conhecia aqueles colegas. Na escola, mal conseguia pagar para comer, então não tinha energia para fazer amigos. Apenas Benício tinha sido gentil comigo, sempre perguntando se eu precisava de ajuda. Não diga não. Muitas pessoas se importavam com você. Depois que você saiu, vários colegas perguntaram sobre você. Mas você tinha se mudado e eu não consegui te contactar. Você está bem agora? Estou ótimo. Sério, não precisa acreditar só na minha palavra. Meu Cristiano, a Graça, a Carol, todos perguntaram por você. Temos um pequeno grupo de chat. Você não vai acreditar. A Carol até tinha uma queda por você. Ela chorou depois que você foi embora. Olhei para ele, meus olhos arregalados de incredulidade. Na escola, eu era magricela e desnutrido. Uma garota tinha uma queda por mim? Haha, não estou brincando. Você era muito bonito naquela época. Você tinha essa vibe sombria de príncipe. E seus olhos eram muito bonitos, muito claros. Todos nós gostávamos de você. Vamos, por favor. Podemos colocar a conversa em dia. Eu hesitei. Bem, eu estava ganhando um salário de 6 dígitos agora. Acho que tinha conquistado o direito de fazer alguns amigos. Aceitei o convite. Benício ficou radiante e imediatamente anunciou no grupo. Menos de 3 segundos depois, alguém respondeu, foi a Carol. Nossa, sério? Não minta para a gente, senhor presidente. Benício colocou o braço em volta de mim e tirou uma foto. Antes que eu pudesse reagir, a foto de mim de boca aberta e olhando fixamente para a câmera já estava postada no grupo. Balancei a cabeça com um suspiro. Que seja, não é como se houvesse alguém ali com quem eu me importasse.
Quando voltei para o apartamento do Felipe, ele ainda não estava em casa. Lavei o rosto e fui para a cama, sentindo uma mistura de nervosismo e antecipação com a reunião do dia seguinte. Acordei no dia seguinte e encontrei Felipe tomando café da manhã. Vou com você tirar os pontos hoje. Você não precisa, chefe. Posso ir sozinho. Depois disso, talvez eu vá para uma reunião de ex-alunos. Uma reunião. Sim. Eu assenti, tudo bem. Não beba. Volte cedo. Depois de remover os pontos, o médico disse que eu estava me recuperando bem. Ele perguntou como eu estava me sentindo ultimamente, e eu disse que minha insônia estava severa. O médico me observou um pouco e finalmente disse: tenho um amigo que é doutor em psicologia. Posso te apresentar a ele. Conversar com ele pode ajudar com sua qualidade de sono. Levantei os olhos para o médico. Seu olhar era gentil, do tipo que faria de tudo para ajudar seu paciente. Sorri e assenti. Obrigado, doutor. Vou fazer isso. Peguei o cartão de visita e peguei um táxi para a reunião. Durante toda a viagem, fiquei cheio de energia nervosa, verificando constantemente se minhas roupas e sapatos combinavam, se meu relógio era apropriado. Finalmente cheguei a um restaurante conhecido no centro. Assim que saí do carro, vi o presidente da turma na entrada, Alexandre. Aqui, caminhei até ele e bati punho com Benício. Ele me contou animado que vários colegas já tinham chegado e me incentivou a entrar. Eu me senti um pouco tímido e queria esperar ele entrar comigo. Benício notou minha hesitação, sorriu e deu um tapinha no meu ombro, colocando o braço em volta de mim enquanto me guiava para dentro. Assim que entramos na sala privada, todos os olhos se voltaram para nós. Uma garota com um corte de cabelo curto moderno exclamou: Alexandre. Olhei para ela. Carol, há quanto tempo? Nossa, minha paixão do ensino médio. Você realmente veio. Você não tem ideia. Eu tinha uma queda enorme por você no ensino fundamental. A garota era aberta e graciosa, e embora suas palavras me fizessem corar, não me deixaram desconfortável entre. Mesmo sendo casada agora, ainda quero que minha paixão sente ao meu lado. Deixam qualquer um entrar aqui. Uma voz masculina sarcástica interveio. Olhei para o lado. O rosto era familiar, mas não conseguia lembrar o nome. Derek, o que você disse? Benício interrompeu. Então me lembrei. Esse cara era um dos filhos de gente rica da turma que não ia bem na escola. Ele adorava intimidar os outros. Um bom pra nada. Mas não me lembrava de ter tido qualquer interação com ele. Não disse nada e deixei Benício me sentar ao lado da Carol. Do outro lado, um cara de óculos chamado Zach, outro colega que eu não conhecia bem. Olhando ao redor da reunião, percebi que mal tinha conversado com quase ninguém ali. Comecei a me arrepender de ter vindo. Zach sorriu e me cumprimentou, e apertamos as mãos. Carol tinha uma personalidade borbulhante e tagarelou no meu ouvido, o que ajudou a aliviar meus nervos. Comecei a conversar animadamente com eles. Derek olhou para nós, com o rosto cheio de desdém. Zach sussurrou que Derek era um snob que só se importava com pessoas com dinheiro e poder. Ele só estava na reunião para puxar o saco de Benício, que agora era um funcionário do Departamento de Inspeção Disciplinar. Eu não comentei. Ele certamente não parecia uma boa pessoa. Mais pessoas chegaram, e muitas eram amigáveis, vindo dizer olá. Comecei a relaxar, sentindo como se estivesse de volta ao ensino fundamental e médio, já que muitos deles tinham sido meus colegas de ensino médio também. Quando todos chegaram, Benício fez um pequeno discurso. Ele mencionou especificamente que tinha me encontrado no dia anterior, dizendo que era destino e que as amizades de infância eram preciosas e deveriam ser cultivadas. Continuei bebendo suco com as garotas, consciente de que ainda era um paciente que tinha acabado de tirar os pontos. No meio do jantar, vários caras já estavam bêbados, incluindo Derek Day. Você, Alexandre, você não pode ficar só no suco. Você tem que brindar com todo mundo. Afinal, todos nós doamos dinheiro para você naquela época. As palavras de Derek instantaneamente lançaram um ar gélido na sala. Ninguém sabia o que dizer e várias pessoas o olharam com desaprovação. Mas Derek não percebeu e continuou. Eu doei-se naquela época. Isso dava para comprar mantimentos para sua família por uma semana. Não, Derek, você bebeu demais. Já chega, Benício disse severamente. Dei, senhor presidente, como quiser. Quanto a mim, comecei algumas empresas, ganhando uma grana decente, apenas algumas dezenas de milhões. Vou contar com sua ajuda no futuro, senhor presidente. Derek então tentou colocar o braço em volta de Benício, que se esquivou. Derek não se abalou e continuou tagarelando. Alguns colegas tentaram mudar de assunto, perguntando o que cada um fazia. A camaradagem entre colegas era algo que você não encontrava no local de trabalho, e todos compartilharam abertamente suas profissões. Alguns tinham supermercados, alguns eram funcionários públicos, alguns eram professores. Quando Derek ouvia que
Alguém tinha uma empresa, ele ia brindar com a pessoa. Mas ele era desdenhoso com aqueles que tinham supermercados ou trabalhavam como entregadores, tornando a atmosfera incrivelmente estranha para Alexandre. O que você faz? Graça me perguntou. Sorri e disse. Sou assistente. Derek zombou. Alexandre, você provavelmente não fez faculdade depois que saiu, né? Que tipo de empresa contrataria você como assistente? Conte para nós para eu saber quais empresas evitar. Carol bateu a mão na mesa e se levantou. Derek, você vai calar a boca algum dia? Isso é uma reunião de ex-alunos, não sua sessão de exibicionismo pessoal. Carol com sua personalidade animada. Não escolhia palavras. Derek se sentiu profundamente envergonhado e sua respiração ficou pesada de raiva. Não vou discutir com uma mulher como você, tão mesquinha. Você não sabe de nada. Se você não usa uma reunião de ex-alunos para fazer networking, o que você pensa que é? Um encontro de solteiros? Ah, certo. Talvez você esteja aqui para encontrar um par. Meu cunhado sabe disso. Carol se levantou, pronta para investir contra Derek, mas Graça assegurou. Eu achei graça, e na verdade soltei uma pequena risada. Minha voz era preguiçosa, enquanto me recostava na cadeira, irradiando uma autoridade que aprendi com Felipe. No mundo corporativo, ninguém ousava falar comigo assim. Eu era assistente de Felipe, seu braço direito, o seu com 50% do poder de decisão. Eu tinha sido completamente transformado. Não tinha razão para me sentir inferior naquele momento. Estava excepcionalmente calmo. Derek, qual é o nome da sua empresa? Derek não esperava que eu lhe fizesse essa pergunta. Ele sorriu com desprezo. Sou dono da Infinite Media e da Infinite Eletrônicos. Algumas pessoas na sala suspiraram. Uau! Quase caí na gargalhada. Eu realmente tinha ouvido falar da empresa dele, mas compará-la à corporação Wave era tão ridículo quanto comparar um pequeno empresário com alguns milhões a um titã da lista da Forbes. O quê? Nunca ouvi falar. Derek interpretou mal minha expressão como choque. Balancei a cabeça, não querendo discutir com ele. Já bastava saber que tipo de pessoa ele era. Acalmei Carol, conversando com ela sobre seus filhos e prometendo visitá-los e dar a eles envelopes vermelhos, cheios de dinheiro. Isso finalmente a fez sorrir. Vendo que eu o estava ignorando, Derek se sentiu insultado e começou a beber pesadamente. Havia, de fato, algumas atitudes doentias entre os colegas. Alguns caras e garotas começaram a se aproximar de Derek, o que melhorou seu humor. Ele começou a se gabar arrogantemente sobre o futuro de sua empresa como se fosse o homem mais rico do mundo. A reunião se estendeu até depois das 22 horas. Muitas pessoas estavam alegremente bêbadas, e achei que era hora de eu ir embora. Transferi $1000 dos Estados Unidos para o presidente da turma e estava prestes a sair de fininho. A porta da sala privada estava bem aberta porque estava muito quente lá dentro, o que facilitou minha saída. Quando me levantei, Derek me viu. Ele veio até mim, colocando o braço em volta do meu ombro. O cheiro de álcool em seu hálito era dominante. Alexandre, não tenha tanta pressa para ir embora. Você não bebeu nada. Está menosprezando seus velhos colegas? Estou tomando remédio agora. Não posso beber. Haha, por que você está usando uma desculpa de garota? Vamos, beba com seu irmão mais velho. Ele disse, servindo-me um copo cheio de bebida destilada. Eu o empurrei. Ueco Sandal, você está menosprezando? É? Derek começou a agir como uma criança. Naquele momento, Benício veio para detê-lo. Alexandre bateu a cabeça e acabou de tirar os pontos. Ele realmente não pode beber. Tem muita gente aqui para beber com você. Benício tentou puxar Derek. Derek o sacudiu. Um sorriso lascivo em seu rosto. Alexandre, você gosta de homens, não é? Sente como se tivesse sido atingido por um raio. Olhei para Derek em choque. Vendo minha expressão, ele ficou ainda mais convencido. Vocês podem não saber disso, mas eu sei. Sente o sangue subir à minha cabeça. Esse era meu segredo, meu tabu? Como ele sabia? Congelei no local, querendo correr, fugir, mas meus pés pareciam pregados no chão. Minha mente ficou em branco. Eu era como um quilho esperando para ser abatido. Veja bem, eu conheço uma garota mais velha da nossa escola. E adivinha? Nosso querido Alexandre escreveu uma carta de amor para o menino. Aquela garota é minha amiga. Ela me contou que Alexandre pediu a ela para entregar uma carta de amor para um cara da turma dela. Nunca estive tão assustado na minha vida. Estava apavorado que ele fosse dizer o nome de Felipe. Tremi todo, meu sangue virando gelo. Derek ainda estava falando. Derek, cala a boca. Carol não aguentou mais e gritou com ele e Derek revidou. Qual é o problema? Somos todos adultos. Por que não podemos falar sobre isso? Não sei para quem ele escreveu a carta, mas minha amiga disse que achou nojento. Então a jogou fora. Haha. Meu coração começou a bater novamente. Ainda bem que ele não disse o nome de Felipe, mas também sente uma pontada de perda. Então esse foi o final ruim da minha confissão da época de escola.
Ele nunca tinha recebido minha carta. Por outro lado, Felipe era o garoto de ouro. Ele provavelmente recebia toneladas de cartas de amor todos os dias. Derek ficou irritado com meu silêncio. Ele queria me ver arrastado na lama. Ele odiava que todas as garotas estivessem prestando atenção em mim. Por que você não está dizendo nada? Derek me encarou ameaçadoramente. De repente, uma voz grave e fria com um ar de autoridade veio da porta. Por que ele deveria falar com um palhaço como você? Todos se viraram para olhar a porta. Eu também o vi. Felipe e Sofia, a mulher que estava com ele. Sente como se minha cabeça fosse explodir. Hoje claramente não era meu dia de sorte. Eu não deveria ter vindo. Derek congelou quando viu a pessoa na porta. Você é Felipe Wilson? Felipe entrou, cada passo comandando a atenção da sala. Diga, por que ele deveria falar com você? Por que ele deveria se incomodar com um palhaço como você? Felipe encarou Derek, seus olhos tão frios que parecia que poderiam matá-lo com um olhar. Senhor Wilson, um mal-entendido, apenas um mal-entendido. Alexandre e eu somos velhos colegas de classe. Estávamos apenas brincando. Ah, brincando, é? Com que empresa você está? O rosto de Derek estava coberto por um sorriso bajulador, enquanto ele rapidamente puxava seu cartão de visita. Senhor Wilson, sou Derek Lima, gerente-geral da Infinity Eletrônicos. Na verdade, nós temos uma parceria com a corporação Wave. Ai, é mesmo? Felipe pegou seu telefone e fez uma ligação. Ligan, encerre toda a cooperação com a Infinity Eletrônicos. Coloque-os na lista negra e Derek entrou em pânico. Senhor Wilson, é um mal-entendido. Um mal-entendido. Depois de desligar, Felipe olhou para Derek com um olhar gelado. Este recuou tropeçando de medo, mas ainda tentou puxar o saco dele pelo bem de seus negócios. Senhor Wilson, o que eu fiz para ofendê-lo? Por favor, me diga. E eu me certificarei de me desculpar adequadamente. Somos até ex-alunos. Sabia disso? Felipe olhou para mim paralisado e estendeu a mão. Alexandre, venha aqui. Eu o encarei, atordoado, e caminhei até ele, passo a passo. Todos estavam olhando para nós. Foi só então que Derek percebeu que Felipe estava me defendendo. Ei, é um mal-entendido. Alexandre, eu estava só brincando com você. Não fique com raiva de um velho amigo. Eu estou bêbado. Me desculpe. Tá bom. Você poderia, por favor, falar com o Sr. Wilson? Somos todos colegas. Vai me perdoar. Não vai? Eu só tenho uma boca grande, mas não sou uma pessoa má. Enquanto falava, Derek até deu algumas palmadas no próprio rosto. Felipe falou, sua voz fria e cortante. Alexandre se auto-ensinou o suficiente para entrar em uma universidade de primeira linha, obtendo um duplo mestrado com uma nota média de 8,5. Ele aprendeu japonês, espanhol, francês e inglês sozinho. Ele é o CEO da minha empresa, meu assistente de alto escalão com um salário de 6 dígitos. Que direito você tem de menosprezá-lo? Todos se viraram para mim em choque, o que na verdade me deixou um pouco envergonhado. Nossa, Alexandre, você é incrível. Você vai ter que ensinar inglês para meu filho no futuro, disse Carol, seus olhos brilhando. Os outros também começaram a me elogiar sinceramente. O presidente da turma me deu um tapinha no ombro. Eu sabia que você conseguiria, garoto. Você sempre foi um bom aluno. Eu sabia que você não iria simplesmente abandonar os estudos completamente. O rosto de Derek ficou vermelho como um tomate. Ele sabia o peso que aquelas qualificações carregavam. Suas palavras anteriores foram uma completa auto-humilhação. Ele também conseguiu ofender a corporação Y, o gigante da indústria que ele não podia se dar ao luxo de contrariar. Ele estava acabado. O arrependimento o preencheu, e ele devia estar desejando que o chão o engolisse. Sua arrogância anterior havia desaparecido completamente. Depois de falar, Felipe disse ao garçom que a corporação Wave pagaria a conta e então me levou para fora. O presidente da turma agradeceu rapidamente a Felipe. Uma refeição aqui custava dezenas de milhares. Dividindo por todos os atendentes ainda custaria uma boa quantidade. Mas Felipe simplesmente pagou por todos. Eles ficaram extremamente gratos. Quando chegamos ao saguão, me lembrei de Sofia. Ela estava sentada quieta, esperando. Foi aí que os sentimentos amargos começaram a voltar. Você está em um encontro. Vou voltar sozinho. Não vou incomodar. Comecei a me afastar, mas Felipe pegou meu braço. Ele me levou até Sofia. Sofia, vou mandar o motorista te levar para casa. Liam vai acompanhar a colaboração com a corporação GC. Tudo bem. Tudo bem, primo. Não vou atrapalhar. Eu tenho que ir a um encontro também. Meu namorado está ficando impaciente. Com isso, ela saiu correndo, mostrando um lado animado e fofo que era muito diferente de sua aparência gentil anterior.
Ela é sua prima. Felipe não disse nada, apenas pegou minha mão e andou para fora. Seu aperto era tão forte que minha mão parecia queimar. Embora eu não pudesse dizer se o calor vinha da minha mão ou da dele, tinha certeza de que meu rosto estava igualmente vermelho. O coração que eu pensava ter afundado parecia se reacender. Dentro do carro, Felipe parecia estar com pressa, dirigindo em velocidade máxima. Chegamos em casa num instante. Depois de sair, Felipe pegou minha mão novamente. Fiquei atordoado por um momento, sem saber o que tinha dado nele. Mas vendo o quão urgente ele parecia, não soube o que dizer. Ele estava tentando me confortar? Ou tinha ouvido mais alguma coisa? Assim que entramos, a respiração de Felipe ficou pesada. Antes que eu pudesse dizer uma palavra, ele agarrou meus ombros e me prendeu contra a parede. Alexandre, aquela carta de amor que você deu a uma garota no ensino médio, era para outra pessoa, não era? Minha mente ficou em branco. Por que Felipe estava perguntando sobre isso? Ele ouviu Derek. Abaixei a cabeça e não disse nada. Não era. A dor nos meus ombros se intensificou. Sim, era para outra pessoa. Que? Felipe insistiu. O que isso importa para você, para quem era? Os olhos de Felipe escureceram. Momentos antes pareciam conter luz de estrelas, mas agora pareciam estrelas caídas. Não suportava vê-lo assim. Uma onda de coragem veio do nada. Levantei a cabeça e o encarei. Seus olhos estavam injetados pela emoção intensa. Era você? Eu disse firmemente. O quê? Felipe perguntou, confuso. Era você. A carta de amor naquela época. Pedi àquela garota que a entregasse a você e finalmente disse. O grande amor secreto dos meus dias de escola estava terminando hoje. Felipe olhou para mim incrédulo. Seus olhos se encheram de uma emoção que eu não conseguia entender. Se você acha nojento, eu posso pedir demissão. Prometo que não vou te incomodar. Tagarelei como um réu aguardando um veredicto, pelo qual eu não tinha esperança. Felipe falou, sua voz tremendo como se estivesse segurando um impulso incontrolável. Alexandre, você confia em mim? A luz de estrelas voltou aos seus olhos como se ele estivesse olhando para um tesouro. Fui surpreendido pelo meu próprio pensamento. Então olhei para ele e assenti firmemente. Felipe assentiu, me soltou e disse, espere por mim, antes de se virar e sair. O som da porta fechando me fez pular. Observando sua figura recuando, fiquei perdido. Não fazia ideia do que ele queria dizer, mas eu confiava nele. Ele me daria uma resposta. Ele não me faria esperar à toa. Eu confiava nele, como confiava na minha própria vida. Nunca esquecerei minha primeira entrevista de emprego. Eu só tinha um diploma de tecnólogo de um programa de autoestudo. Eu era completamente desqualificado para a corporação Wave, mas mesmo assim recebi um aviso de entrevista. Os entrevistadores foram todos muito gentis e me disseram para aguardar uma resposta, e então consegui o emprego. Comecei do nível mais baixo. A empresa me deu oportunidades, patrocinou meu mestrado enquanto trabalhava e apoiou ativamente minha educação continuada. Eu trabalhava durante o dia e estudava à noite. Esse período foi gratificante, porque eu podia ver Felipe a qualquer momento. Levei 3 anos para chegar ao lado dele e me tornar seu assistente. Por causa das constantes viagens de negócios, estudei inglês, me esforçando incansavelmente. Por um tempo, até pedi a Felipe que só falasse inglês comigo. Eu era um bom aluno, aprendia rápido. Então aprendi sozinho outros idiomas. Até agora, nunca parei de aprender porque quero chegar cada vez mais perto de Felipe. Sou assistente dele há 5 anos. Agora posso resolver as coisas sozinho, tornando-me o temido assistente executivo da empresa. Sou sério, sou estável. Posso realizar qualquer coisa que Felipe me pedir. Trabalho como uma máquina sem emoção carregando os fardos de Felipe. Consegui isso, e isso deveria ser suficiente. Como ousaria pedir mais? Mas eu realmente quero. Felipe ficou ausente por 7 dias. Uma semana inteira. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem. Meus sentimentos foram de excitação, ansiedade, espera até o desespero final. Não sabia se deveria ficar aqui ou voltar para minha própria casa e enviar minha demissão. Cheguei a ir ao psicólogo que o médico havia recomendado. O psicólogo disse que eu estava guardando muita coisa, que a menor coisa poderia romper a corda esticada dentro de mim. Minha condição não era boa. Eu estava até tendo alucinações e reações físicas. Ele queria me medicar, mas eu recusei. Contei a ele minha história, o acidente de avião, minha vida ao longo dos anos. Foi como se eu tivesse encontrado uma válvula de escape, e contei a ele tudo o que queria dizer. Até falei sobre meu amor secreto por Felipe. Ele disse que talvez Felipe fosse meu remédio. O médico disse que se as alucinações voltassem, eu teria que tomar o remédio, mas ele esperava que eu pudesse me curar mudando minha vida. No final, ainda peguei alguns comprimidos porque era para o meu bem. Eu queria melhorar. No 8º dia, uma mulher bonita veio me ver. Olá, Alexandre, sou a mãe do Felipe. Convidei-a para entrar, sem jeito. Senhora, onde está o Felipe? Ele está em casa, se recuperando dos ferimentos.
O quê? Levantei do meu lugar. Ele correu para casa, anunciou que gosta de homens e que quer se casar com um homem. O pai e o avô dele deram uma surra nele, cada um de sua vez. Fiquei atordoado. Tudo o que conseguia pensar era: Felipe se assumiu para sua família por mim. Não se preocupe, ele não vai morrer, mas eu esperava poder te levar a algum lugar. Tudo bem, assenti. Nunca esperava que a mãe dele me levasse para a antiga casa de família deles. Ela disse que ali foi onde Felipe cresceu. Então ela me levou ao escritório dele, que estava trancado. Enquanto destrancava a porta com uma chave, ela tagarelava: Eu roubei a chave do quarto do Felipe. Quer saber? Não pude deixar de sorrir. A mãe dele era adorável. Ao entrar na sala, congelei. O escritório era enorme. Uma parede inteira estava coberta com fotos minhas. Fotos que eu nunca tinha visto antes, como se alguém as tivesse tirado secretamente. Ensino fundamental, ensino médio, faculdade. Aulas particulares, biscates. Entregando panfletos, comendo um pão simples. Até uma foto minha no meu primeiro dia, entrando na sede da corporação Wave cheio de determinação. Sente como se estivesse ficando difícil respirar. Em uma estante, vi meus boletins. Ensino fundamental, ensino médio, faculdade, até minhas notas do exame de inglês, de 1 a 8,5. Cada boletim era uma impressão com uma anotação escrita em caligrafia bonita ao lado. Excelente. Reconheci a caligrafia de Felipe. Também havia uma carta de amor escrita em papel azul do ensino médio. Ao lado, uma frase estava escrita: Por que isso não foi escrito para mim, Alexandre? Meus olhos se encheram de lágrimas. Ele pensou que eu a escrevi para aquela garota mais velha, mas eu pretendia que ela entregasse a ele o que ela nunca fez, e eu esqueci de escrever o nome dele nela. Eu pensei que entregá-la a ele seria suficiente para mostrar que era para ele. Não assinei meu nome no final, apenas minhas iniciais. A mãe dele me trouxe alguns cadernos grossos. Abri um, era o diário de Felipe. A primeira frase dizia: O nome dele é Alexandre, brilhante como um dia claro. Ele é meu dia claro. O que se seguiram foram cenas do ensino fundamental. Ele é tão pequeno. Ele esbarrou em mim e continuou de cabeça baixa, pedindo desculpas. Vejo ele bebendo água, como um louco todos os dias. Por que ele bebe tanto? Ele está com tanta sede assim? Ele sempre tem esse cheiro gostoso. Não sei porquê, mas sempre quero me aproximar dele para sentir o cheiro. Acontece que ele está sempre com fome. É por isso que bebe tanta água. Doei dinheiro para ele. Espero que ele não passe mais fome. Ele está com fome de novo? Como posso dar dinheiro a ele? Talvez através do Grêmio Estudantil. Há muitas oportunidades de trabalho e estudo. Vou pedir ao Carlos para dar uma a ele. Então foi por isso que o Grêmio Estudantil me fez limpar o depósito naquela época, me pagando $100 dos Estados Unidos de cada vez. Foi ele. Chorei silenciosamente. A mãe dele me entregou um lenço. Consegui um soluço de agradecimento. Havia muito mais, e cada entrada era sobre mim. Agarrando outro caderno, me apercebi pela data que este caderno começou quando me tornei seu assistente. Alexandre estava tão ocupado hoje, mas não quero que ele saia do meu olhar por um segundo. Alexandre sempre cheira tão bem. Este é meu perfume favorito. Ele diz que nunca usa colônia. O cheiro natural de Alexandre é como meus genes estão me dizendo que eu gosto dele. Alexandre vestiu uma jaqueta azul hoje. Vou para casa no almoço trocar por uma igual. Alexandre está sempre conversando com Linda. Será que ele gosta dela? Alexandre é incrível. Ele passou na certificação que eu disse a ele para conseguir tão rapidamente. Uma mente tão brilhante. Eu já estava soluçando, completamente sobrecarregado. Sua mãe falou. Foi só depois de ler isso que entendi o quanto meu filho te ama. Ele está te observando desde que você estava na escola. Eu o conheço. Ele é incrivelmente teimoso. Se você não o amasse de volta, ele nunca teria se confessado para você. Ele precisa ter certeza absoluta antes de fazer qualquer coisa. Então, no momento em que entendeu seus sentimentos, ele correu para casa para se assumir. Ele disse que queria eliminar quaisquer obstáculos de antemão para que você não tivesse que sofrer nem um pouco. A última página do diário estava amassada como se manchada por lágrimas. Havia 2 linhas escritas nela. Por favor, Deus, mantenha-o seguro. Se Ralph é um acidente, morrerei com ele. Isso foi do dia após o quase acidente. Eu não sabia como ele pode escrever aquelas palavras. Lembrei dele no aeroporto de pijama, descalço, me procurando. Sua mãe disse que o testamento dele estava no cofre. Ele estava com medo. Ele disse que a vida é imprevisível. Acidentes de avião, acidentes de carro, a morte pode acontecer a qualquer momento. Então, ele contratou um advogado e fez um testamento, deixando toda a sua propriedade e economias para você. Aquele garoto não deixou nenhuma saída para si mesmo desde que se apaixonou por você. Se você não o amasse, ele provavelmente nunca se casaria nem teria filhos, nunca amaria ninguém.
Minhas lágrimas escorriam livremente. Meu coração se encheu de uma dor agridoce. Senti que minha vida estava finalmente completa. O quarto dele é o próximo. Você deveria ver, Lou. Me virei e fui embora, mas quando cheguei à porta, não ousei abri-la. Respirei fundo e a empurrei suavemente. Felipe não estava deitado na cama. Ele estava de pé perto da janela, olhando para fora. Ele deve ter me visto entrando na casa. Você está aqui. Antes que Felipe pudesse se virar, avancei e envolvi meus braços firmemente em torno de sua cintura por trás. Seu corpo endureceu por um momento. Ele abaixou a cabeça e sua mão grande cobriu as minhas, onde estavam entrelaçadas ao redor dele. Seu corpo começou a tremer levemente. Ouvi um soluço fraco. Ele estava chorando. Eu o virei e vi seu rosto manchado de lágrimas. Meu coração doeu por ele. Estendi a mão e acariciei suavemente seu rosto. Então fiquei na ponta dos pés e plantei um beijo em seus lábios. Eu costumava pensar que não era bom o suficiente para ele, que meu grande amor secreto poderia durar até a morte. Mas agora, retiro todas as minhas suposições. Felipe, eu gosto de você. Eu realmente gosto de você. Eu gosto de você há muito tempo. Eu gosto de você mais do que tudo. Os lábios de Felipe tremeram, enquanto ele repetia com a voz engasgada. Você gosta de mim? Você realmente gosta de mim? Como se não pudesse ter certeza. Sim, eu gosto de você. Sempre gostei. Só você. Sou eu. Sim, só você. Nunca houve mais ninguém. Ninguém mais. Segurei o rosto dele. Felipe, eu te amo. Felipe me olhou com seus olhos avermelhados e finalmente me pusou para um abraço feroz. Senti um líquido quente no meu pescoço, e da mesma forma, seu peito estava molhado com as lágrimas que derramei por este momento de felicidade. Seremos felizes para sempre. Perspectiva de Felipe. Ei, chefe, resumindo a história, estou apaixonado por você. Tipo, realmente, perdidamente apaixonado por você. Quando vi as mensagens de Alexandre, senti minha respiração prender na garganta. Antes que eu pudesse sequer sentir felicidade, outra mensagem chegou. Adeus, chefe. Levantei da minha cadeira. O que estava acontecendo? Tentei ligar para ele imediatamente, mas ninguém atendeu. Naquele momento, um alerta de notícias em tempo real apareceu no meu telefone. O voo europeu 117 perdeu contato. A situação é atualmente desconhecida. Minha mente explodiu. Com as mãos trêmulas, peguei o telefone para ligar para meu tio no aeroporto, que me disse que estava uma confusão total. Eu não conseguia ouvir nada, apenas senti meu coração parar de bater. Corri para fora como um louco, dando ordens enquanto ia. O motorista estava esperando, junto com vários carros de seguranças. Nem sei o que eu disse a eles. Minha mente estava simplesmente organizando as coisas em branco. No carro, fiquei fazendo ligações, perguntando sobre os status do voo, atualizando as notícias. Estava com muito medo de olhar, medo de ver a notícia de que o avião havia caído. Minha mente estava em branco total. Eu tremia incontrolavelmente. Continuei ligando para o telefone de Alexandre, mas ninguém atendia. O telefone via satélite, que eu tinha dado a ele especificamente para poder sempre encontrá-lo. Mas ninguém atendia. Será que algo já tinha acontecido? Eu não suportava pensar nisso. O medo consumiu todo o meu corpo. Eu me encolhi no banco de trás do carro, segurando minha cabeça em terror. O motorista perguntou se eu precisava ir ao hospital. Gritei com ele para ir ao aeroporto, para o tio providenciar para que meu carro entrasse na pista. Não suportava pensar em como meu Alexandre devia estar com medo. Ele estaria com dor? Só de pensar partia meu coração. Eu me odiava por fazê-lo fazer essa viagem de negócios. Eu me odiava tanto. Nunca poderia me perdoar. Quando cheguei ao aeroporto, estava fervilhando de ambulâncias, viaturas da polícia e caminhões de bombeiros. A gravidade da situação era óbvia. Eu orei, olhando para o céu. Finalmente, um avião apareceu. Estava voltando. Pousou em segurança. Meu coração finalmente se acalmou. Eu estava com medo de me aproximar. Não ousava. Toda a minha coragem havia sido arrancada. As pessoas começaram a descer pelos escorregadores de emergência. Os paramédicos subiram, carregando muitos passageiros feridos. Meus olhos vasculhavam freneticamente, mas eu não conseguia ver direito. Os seguranças me impediram quando tentei me aproximar. E então eu o vi. Meu Alexandre. Sua cabeça estava coberta de sangue, e ele estava apenas olhando fixamente para mim. Joguei toda a cautela ao vento e corri em sua direção. A sensação de tê-lo de volta foi como renascer. Alexandre desmaiou em meus braços. Segui ansiosamente os paramédicos até o hospital. O médico disse que os ferimentos de Alexandre não eram graves. O pior foi um corte na cabeça, uma concussão e algum inchaço. Ele precisava ser hospitalizado para observação. Organizei o melhor quarto para ele. Meu Alexandre. Segurei sua mão e não ousei soltar, como se ele fosse desaparecer se eu soltasse. Fiquei assim por um dia e uma noite inteiros. Quando voltei, ele estava acordado. Ele disse que a mensagem que enviou foi uma piada. Eu não me importei. Contanto que ele estivesse vivo,
era tudo o que importava. Eu não pediria mais. Orei a Deus para não o tirar de mim. Depois que fui para casa, pensei muito. Liguei para meu advogado e fiz um testamento. Eu tinha que deixar algo para Alexandre. A vida é imprevisível. Mortes inesperadas acontecem todos os dias. Eu estava com medo de que, se eu morresse, meu Alexandre não teria ninguém para protegê-lo. Deixei toda a minha propriedade e economias para ele. Assim, Alexandre estaria seguro. Se eu não morresse, ele continuaria trabalhando na corporação Wave. Ele nunca passaria necessidade e teria uma boa vida. Se um dia ele realmente morresse, acho que morreria com ele. Escrevi no meu diário: por favor, Deus, mantenha-o seguro. Se houver um acidente, morrerei com ele. Este é meu voto e também meu último desejo. Eu amo Alexandre. Espero que um dia ele me ame também. O fim. Chegou ao fim. Espero que tenha gostado. Não esqueça de deixar o seu like e comentar o que você achou da história. Se quiser assistir mais vídeos igual esse, clique no botão e torne-se inscrito do canal.